Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na movimentada cidade de Solstice, onde edifícios modernos se erguem como gigantes de vidro e aço, ao lado de becos estreitos e favelas onde a luz do sol mal penetra, Samuel se movia lentamente. Seu corpo, marcado pelos anos e pelo desgaste do tempo, destacava-se na agitação da cidade. Ele se movia com certa lentidão, como se cada passo levasse de volta a uma era passada, uma época em que a vida parecia mais suave, mais calorosa. A bengala que ele segurava firmemente batia no pavimento com uma regularidade quase musical, mas cada golpe soava como um eco de anos passados, um lembrete da fragilidade de sua existência. Os paralelepípedos sob seus pés, desgastados pelos séculos e pelos transeuntes que caminhavam sobre eles sem nem mesmo pensar, ofereciam-lhe uma sensação de resistência, como uma velha amizade que se recusa a desaparecer. Seus passos eram lentos, medidos, como os de um homem que conhecia o peso do tempo, que sabia que não tinha mais muitas estradas para percorrer. Mas se seu corpo parecia carregar um fardo conhecido apenas pelos velhos, sua mente permanecia lúcida. Samuel sempre teve um andar confiante, mas hoje isso era uma lembrança distante. Seu rosto, marcado pelas rugas do tempo e pelas provações de uma vida que ele viveu com dignidade, gradualmente desapareceu. Seus olhos, no entanto, mantinham aquele brilho, aquela centelha de uma época em que ele ainda era dono de seu destino. Eles eram o reflexo de um homem que, mesmo no abandono, se recusava a ser engolido pela melancolia. Samuel já foi um escultor respeitado. Suas mãos finas e habilidosas esculpiram obras de rara beleza que adornavam as galerias da capital. Seu nome repercutiu nos círculos de artistas e amantes da arte. Suas esculturas, de mármore e madeira, trabalhadas com infinita precisão, foram celebradas e admiradas por críticos que elogiaram seu gênio. Mas, com o tempo, as galerias desapareceram, seus amigos se dissiparam como a névoa da manhã e seu estúdio, antes vibrante, ficou vazio de substância. A solidão havia se instalado como uma nuvem permanente sobre ele, escurecendo cada momento de sua vida. Sua esposa, que ele havia perdido para uma doença insidiosa, levou consigo um pedaço de sua alma. Ele não tinha mais oficina, nem clientes, nem projetos. A cidade, antes cheia de possibilidades, tornou-se para ele um labirinto sem fim, onde rostos se sucediam sem nunca parar. Ele não passava de um homem sem laços, um fragmento de história que ninguém parecia querer guardar. Naquela manhã, porém, Samuel estava indo para o hospital. Durante meses, uma doença insidiosa estava corroendo seu corpo. A dor, como uma velha companheira fiel, instalou-se em seus ossos e nunca o deixou. Ele sabia que desta vez não poderia continuar assim. Suas forças estavam falhando, a febre se misturava com a dor, e ele não podia mais ignorar a fragilidade de seu corpo. Mas no mundo onde juventude e vitalidade são pré-requisitos para ser ouvido, o hospital, seu último refúgio, oferecia-lhe apenas promessas vazias. O Hospital Solstice era um prédio vasto e frio, suas paredes brancas e maculadas pareciam simbolizar a impessoalidade de uma instituição que, embora tivesse a intenção de curar, às vezes parecia mais preocupada com a limpeza e a ordem do que com a humanidade das pessoas a quem servia. Os corredores, longos e desertos, perdiam-se numa luz clínica, áspera e fria. O hospital era um lugar onde o sofrimento físico era julgado, medido e muitas vezes reduzido a números e diagnósticos, não um lugar onde as feridas invisíveis do coração podiam ser curadas. Samuel, apesar da dor que o dominava, forçou-se a caminhar até a recepção. A área de recepção era um espaço impessoal, onde telas brilhantes exibiam informações em um silêncio quebrado apenas pelo clique dos teclados. Ele se aproximou do balcão, tentando manter uma aparência de dignidade, mas cada movimento, cada respiração, o lembrava da dor penetrando em seus ossos. Ele pigarreou e, com uma voz fraca, mas determinada, sussurrou: Eu preciso de tratamento. A enfermeira, uma jovem mulher com um rosto impassível, levantou os olhos da tela brevemente antes de colocá-los de volta no lugar imediatamente. Ela nem parecia olhá-lo nos olhos, mas sim avaliá-lo com a distância que a rotina impõe nesses lugares. Sua voz, tão gélida quanto o ambiente ao redor, respondeu sem emoção: Você deveria se lavar primeiro. Você não pode ficar nesse estado aqui. As palavras, como chicotadas, atingiram Samuel bem no coração. Não foi uma mera rejeição,
mas um julgamento implícito de toda a sua pessoa. Ele não era simplesmente um homem doente procurando ajuda, ele havia se tornado um incômodo, um obstáculo para a ordem perfeita daquele lugar. Ele havia vivido a guerra, a perda de entes queridos, as injustiças de sua época, mas essa humilhação, naquele lugar que deveria oferecer conforto e aconchego, parecia ser a maior de todas. O olhar da enfermeira não o abandonou enquanto segurança se aproximava para ajudá-lo, sem uma palavra de compaixão. Não havia empatia em suas ações, apenas a necessidade de restaurar a ordem. Samuel se sentia como um intruso neste mundo moderno, uma relíquia de outro tempo, que estava sendo descartado sem nem mesmo se dar ao trabalho de ouvi-lo. Enquanto ele era escoltado para longe, uma cena que seria quase banal nesta vida cotidiana onde reina a indiferença, uma parte de Samuel se quebrou. Não por causa da dor física, mas por causa desta dura verdade. Não havia mais espaço para pessoas como ele neste mundo. Ele não passava de um pedaço de lixo do passado, um homem esquecido, e a cidade, com suas ruas movimentadas e prédios brilhantes, continuou sem nem mesmo olhar para trás. Lá fora, o vento frio soprava, mordendo a pele de Samuel enquanto ele, de olhos fechados, deslizava suavemente pela parede do hospital. O ar parecia um espelho da dureza de sua vida. Suas mãos tremiam levemente, a pele estava áspera e rachada pela idade, mas sua mente estava em outro lugar. Seus pensamentos vagavam para o passado, para aquele tempo abençoado em que esculpia obras que faziam aqueles que as admiravam tremer de respeito. As lembranças voltaram com a mesma intensidade que a dor em seus ossos, o cheiro da madeira recém-cortada, o som do cinzel batendo na pedra, a satisfação de ver suas mãos darem vida a formas e ideias. Em sua oficina, ele era jovem e cheio de promessas. Ele se lembrava daqueles dias em que era respeitado não apenas pelo seu talento, mas também pela paixão que colocava em cada obra. Seu amplo e iluminado estúdio era um santuário onde ele podia revelar a beleza que carregava dentro de si. Ele se lembrava dos visitantes fascinados por sua coleção, dos galeristas que lhe ofereciam contratos e encomendas, dos colecionadores que disputavam suas peças. Mas tudo isso, todo aquele brilho, havia desaparecido com o tempo. O mundo da arte havia mudado, as oportunidades haviam desaparecido, e ele se viu, um dia, olhando para seu estúdio, fechado para sempre, com os olhos de um homem que sabia que a maré havia mudado. Samuel endireitou-se lentamente, com as costas rígidas e o olhar penetrante examinando a multidão que passava na rua. A cidade, uma cidade que ele viu se transformar ao longo dos anos, não parecia mais lhe pertencer. Os altos edifícios de vidro e concreto que invadiram o centro da cidade eram como muros invisíveis que o excluíam de seu próprio mundo. Mas em seu coração, uma pequena chama persistia. Não era raiva, mas sim uma forma de desafio silencioso. Ele aprendeu a sobreviver à dor, a aceitar que a sociedade o havia esquecido, mas não estava pronto para desaparecer na indiferença. Não, ele não iria desaparecer nas sombras. As lembranças de sua juventude agora se misturavam a uma determinação interior. Ele queria deixar um rastro, algo que provasse que ele havia vivido, que ele havia existido, mesmo que o mundo não se importasse. Um homem sem recursos, sem família, sem amigos, ele sabia que tinha pouco a perder. Mas seu olhar não era o de um homem resignado. Aquele olhar de Samuel carregava a sabedoria dos anos, uma sabedoria que poucas pessoas se preocupavam em ouvir. Suas palavras, quando ele escolhia dizê-las, eram cheias de significado e verdade. E hoje ele iria fazer essa verdade ser ouvida. Foi então que ele viu um jovem caminhando entre os transeuntes. Um homem de terno escuro, seu olhar marcado pela hesitação e preocupação. Tomás. O jovem advogado, embora nunca o tivesse conhecido antes, exalava uma aura de seriedade. Seus olhos, cheios de um idealismo ingênuo, procuravam algo que ele não conseguia encontrar nas ruas de Solstice. Este jovem, embora também viesse de uma família rica, nunca havia enfrentado a dura realidade da pobreza. Mas ele se sentiu perturbado por esse encontro inesperado. Samuel olhou para ele por um momento, analisando sua expressão, seus gestos. Então, com lentidão calculada e uma voz marcada pelo desgaste da idade, ele respondeu: "Estou bem. Mas não sou eu quem precisa de ajuda. É este mundo que precisa mudar." Thomas, perturbado mas intrigado por essas palavras cheias de sabedoria, parou. Ele se agachou lentamente e se sentou ao lado de Samuel. A conversa durou muito tempo, muito mais do que Thomas imaginava.
Samuel contou a ele sobre seus sonhos despedaçados, suas lutas para criar algo autêntico em um mundo onde o superficial parecia dominar. Ele falou das injustiças que sofreu, de como a cidade o rejeitou, assim como rejeitou aqueles que não entendia. Ele lhe contou sobre a arte que havia criado, mas também sobre os muros invisíveis que se erguiam a cada dia entre ele e o resto da sociedade. As pessoas apenas olham sem ver, apenas passam sem parar, disse Samuel com a voz trêmula. Eles não veem o sofrimento, a solidão do invisível. Mas eu vi as verdadeiras belezas deste mundo, aquelas que não podem ser medidas em ouro ou glória. Thomas ouviu, cativado. Cada palavra parecia alcançá-lo, destruindo alguma parte de sua visão de mundo ingênua. Ele nunca precisou olhar além das ruas limpas e bem conservadas, das pessoas sorridentes, das vidas organizadas. Samuel, com suas mãos nodosas e olhar penetrante, ofereceu-lhe outra visão da cidade, a dos esquecidos. Aos poucos, Thomas percebeu que não era apenas uma testemunha dessa história. Samuel, apesar de sua condição, possuía uma riqueza que ninguém via. E essa riqueza, Thomas entendeu, valia muito mais do que os arquivos e contratos que preenchiam sua vida como advogado. Foi uma riqueza de coração, de experiência, de humanidade. Ele não podia mais fechar os olhos para as injustiças. O jovem, a princípio um simples observador, agora era um ator. Ele se levantou com uma nova determinação. Ele contatou um jornalista local, explicando a história de Samuel. Juntos, eles começaram a investigar o hospital, descobrindo práticas discriminatórias e negligência sistemática. Pouco a pouco, a história de Samuel cresceu em escopo. O público, chocado com a injustiça e o abuso revelados, manifestou apoio. Os artigos de jornal destacavam as falhas de um sistema que, como muitos outros, havia se esquecido de si mesmo, na indiferença. A luta de Samuel, esse velho esquecido, tornou-se o catalisador de um movimento de consciência. O que ele havia perdido, o que ele havia sacrificado, finalmente despertaria uma cidade entorpecida por sua própria vaidade. E nesta luta final pela dignidade humana, Samuel encontrou seu lugar novamente, não como um artesão esquecido, mas como um homem cuja voz finalmente ressoou nos corações daqueles que o ignoraram. Mas a história de Samuel não foi apenas uma simples denúncia de injustiça. Investigando mais a fundo, Thomas descobriu que Samuel não era apenas um velho sem teto, rejeitado por um mundo indiferente. Samuel era muito mais que isso, e seu passado carregava um peso considerável, um peso que poucos imaginariam. Ele foi um dos fundadores do hospital que o rejeitou. Ele participou do seu projeto décadas antes, quando ainda era um homem respeitado, um artesão reconhecido por seu talento e comprometimento. Não foi apenas uma doação financeira que ele fez ao hospital, mas um profundo investimento na alma da cidade. Samuel, na época, havia contribuído com suas habilidades como escultor para a decoração do hospital, moldando elementos arquitetônicos com tanta maestria que eles se tornaram símbolos de esperança e cura. Ele projetou as imponentes e belas portas de entrada esculpidas à mão, representando figuras de médicos e enfermeiros, anjos e pacientes. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para representar abertura e solidariedade. Samuel sonhou com este lugar como um refúgio para todos, um santuário para os pobres, os doentes, os rejeitados, onde ninguém seria julgado por seu status social ou sua aparência. Mas, ao longo dos anos, os princípios que ele havia estabelecido tornaram-se mera fachada, e o hospital, antes um refúgio acolhedor, tornou-se uma instituição distante e fria. Com a evolução da sociedade e a ascensão do poder econômico, os valores humanos que ele defendia foram gradativamente apagados, em favor da lucratividade e do elitismo. A direção do hospital, cada vez mais distante da realidade social, rejeitou esse mesmo Samuel, um dos construtores, reduzindo-o aos seus olhos a um simples morador de rua, sem nenhum reconhecimento por seu papel fundador. Essa revelação chocou profundamente Thomas. Ele estava preso na ilusão de que as instituições eram entidades puramente profissionais, desconectadas dos humanos que as criaram. Ao descobrir a verdade, ele entendeu que essa rejeição de Samuel não era apenas um incidente isolado, mas um sintoma de um sistema maior, um sistema que estava esquecendo suas raízes e as pessoas que o deram origem. Essa descoberta não só mudou sua percepção do hospital, mas também sua ideia de justiça social. Samuel não foi apenas uma vítima da indiferença social, mas um símbolo de como as pessoas podem ser esquecidas por aqueles que elas nutriram e ajudaram a construir. As revelações abalaram a cidade.
A história de Samuel, um homem que deu tudo o que tinha pela comunidade e que, em troca, foi rejeitado por ela, assumiu uma dimensão inesperada. A opinião pública, chocada com essa traição flagrante, ficou indignada. A mídia local noticiou o caso, e o hospital, cuja reputação foi construída com base em valores inclusivos, foi forçado a responder às acusações. A liderança foi forçada a renunciar sob pressão popular. O hospital, que por muito tempo foi um símbolo de solidariedade, viu-se obrigado a reexaminar suas práticas e valores. Como resultado, reformas foram colocadas em prática, visando garantir que ninguém fosse rejeitado por causa de sua aparência ou status. Foi criado um programa de assistência médica gratuita para os mais pobres, e conselheiros sociais foram integrados à equipe para garantir que o acolhimento fosse humano e digno para todos, independentemente de sua origem ou condição econômica. Para Samuel, essas mudanças foram uma vitória agridoce. Ele não agiu por vingança, mas para oferecer uma lição final à cidade que o havia esquecido. O velho nunca buscou reconhecimento ou poder. O que ele queria era que a cidade se lembrasse do que ela tinha sido e do que ela ainda poderia ser. Ele queria, por meio de suas ações, trazer de volta um pouco de humanidade a este mundo cada vez mais desumanizado. E nessa luta solitária, ele finalmente encontrou a paz. No final da vida, Samuel encontrou a paz que tanto procurava. Deixando sua marca, não em pedras ou madeira, mas em corações e consciências, ele pôde, em seus últimos dias, sentir-se plenamente realizado. Thomas, tendo se tornado um advogado mais atencioso e comprometido, continuou a manter vivo o legado de Samuel. Ele se envolveu em causas que defendiam os direitos dos mais pobres, inspirando suas ações no exemplo de Samuel. Este último, embora revoltado com a sociedade de sua época, nunca abandonou a ideia de um mundo mais justo. E, graças ao seu exemplo, nasceu outro Tomé, um Tomé mais humano, mais aberto ao sofrimento dos outros. O nome de Samuel, agora gravado na memória, viveu nas ruas de Solstice, e seu legado se estendeu muito além de sua própria existência. O hospital que ele ajudou a fundar, graças às reformas impostas por seu sacrifício, tornou-se um símbolo de redenção. Mais do que um lugar de cuidado, tornou-se um santuário de esperança, um lar onde todos tinham um lugar, ricos ou pobres, jovens ou velhos, doentes ou saudáveis. Samuel morreu em paz, mas seu espírito continuou vivo apesar das mudanças que ele havia causado. Ele provou que às vezes até mesmo um velho rejeitado pela sociedade, que parecia não ter mais nada a oferecer, poderia abalar os alicerces do mundo moderno. E em seu último suspiro, Samuel sabia que a injustiça que havia sofrido não o havia vencido. Pelo contrário, ele deu ao mundo uma última chance de se reinventar, um legado que deixou para aqueles, como Thomas, que estavam prontos para ouvir.